Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a mais uma vez ler comigo o livro de Provérbios e hoje o capítulo 12. Então vamos à leitura. Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que se fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida muito bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no caminho do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Um insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Mais uma vez nesse capítulo, o autor conduz aquele que está lendo, aquele que está meditando por caminhos de paralelismo, na maneira poética de escrever o texto. E o tempo inteiro ele põe em oposição aquilo que é prática de um justo e aquilo que é prática de um tolo, de um perverso ou dos homens maus. A gente encontra então aqui no capítulo 12 a diferença entre o bom e o ímpio, entre a verdade e a falsidade, e um paralelo entre o bem e o mal. Uma das coisas importantes que o texto mostra é que as pessoas geralmente não gostam de ser corrigidas, ou algumas pessoas não gostam de ser corrigidas. Acho que a grande maioria não gosta muito de ser corrigida, talvez todos nós. Mas é verdade que existe uma forma correta de se falar e de apresentar o erro para alguém, e a pessoa que é sábia, ela aprende com aquelas instruções. Mas há algumas pessoas que não aceitam correção de forma alguma. Em todos os lugares há sempre aqueles que se acham os que sabem de tudo e não admitem ser ensinados em nada, e esse é um grande equívoco, porque todos nós sempre temos algo a aprender, e isso exige de nós um coração humilde. Um outro ponto que o texto também aponta é que o ímpio não terá êxito ao permanecer em sua impiedade. Em dado momento, a justiça de Deus vai recair sobre a vida dele, e ele será destruído se ele não se arrepender e não mudar de caminho.
Uma vida construída sobre fundamentos de erro, injustiça e pecado, ira, sempre vai fracassar. Uma vida assim será cheia de amargura, de tristeza, de insatisfação e, por fim, a ruína completa. Por outro lado, a sabedoria nos convida a construir a nossa casa sobre fundamentos que ela mesma estabeleceu. E essa estrutura fará das nossas casas, das nossas vidas, algo semelhante a uma construção muito sólida e bem estabelecida. O sábio encerra dizendo que no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Caminhar em justiça. Esse é o nosso desafio. Que você e eu trilhemos sempre caminhos de justiça para encontrarmos a vida eterna. Que Deus te abençoe.